Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do quadro Direto ao Ponto. Um vídeo onde eu respondo as dúvidas dos nossos alunos matriculados lá na eBordados Academy. Eu sou o Gixson de Oliveira, aqui da eBordados, e bora ajudar mais um aluno aí nessa missão de programação de bordados. Olá, Érica, seja bem-vinda aqui a esse vídeo, tá? Primeiro, eu gostaria de te dar os parabéns, né? A Érica está matriculada aí no nosso curso, tem aproximadamente apenas 2 meses, e já conseguiu criar essa borboleta show de bola que está aqui na minha tela, que a gente vai fazer algumas considerações. Tá de parabéns, Érica, porque você não chegou nem na metade do curso e já está criando bordados com um certo grau de complexidade, e muito bem feito, por sinal. Parabéns! O que eu vou fazer hoje aqui é elencar aqui 4 dicas para melhorar a qualidade do seu bordado, mas já vou adiantando, o bordado realmente está show de bola. Se você bordar ele na máquina, seja industrial ou doméstica, ele vai ficar show de bola, não vai ter problema. Tá? As dicas que eu vou colocar aqui, que eu vou considerar para você tomar nota, é para justamente melhorar a qualidade do bordado, da programação, fazendo com que você tenha mais versatilidade em bordar esse mesmo desenho em outros materiais, que aqui o problema que vai mudar, né, podendo causar um certo problema ou não do jeito que ele está, é a escolha de outros materiais. Então essas dicas aqui irão complementar a qualidade do seu bordado, permitindo então que você consiga inclusive bordar esse mesmo desenho em outros materiais, preservando a qualidade dele, tá? Então vem comigo aqui de olho para a tela para a gente considerar. Bom, a primeira recomendação que eu faria aqui, analisando esse desenho, né, de um modo geral, seriam esses objetos mais estreitinhos que a gente aplicou o ponto cheio, né? Você fez ali a aplicação do ponto cheio, ficou muito bom, por sinal, mas eu consideraria a possibilidade de você selecionar, né, esses objetos mais estreitinhos, onde o ponto cheio é muito estreitinho, 1 milímetro, 1,5 milímetro ali, você pode abrir mão do suporte, né, do ponto suporte extra ali, justamente porque ele não vai fazer diferença na qualidade final do seu bordado. Digo isso com segurança porque, mesmo que em materiais mais leves, quando você trabalha o ponto cheio e ele é estreito, ele não encolhe tanto o tecido, porque o que faz encolher o tecido, né, de forma radical é a densidade do ponto, é uma coisa que a gente vai tratar nesse vídeo também, e a largura da coluna. Então, se você tem uma coluna muito estreitinha e você não coloca ponto suporte, você economiza pontos e não abre mão da qualidade do seu desenho, tá? Então, vamos lá. Eu considerei aqui, ó, já fiz uma análise prévia desse desenho e eu considero que essas áreas aqui, ó, essa área, por exemplo, esses objetos aqui, a gente pode abrir mão do ponto suporte, tá? Esses aqui, ó, apesar de que eles têm áreas mais larguinhas aqui, ó, mas de um modo geral não vai danificar, tá? Inclusive depois você pode fazer essas alterações e faz uma amostra para você certificar que o que eu estou falando faz sentido. Então vamos lá, vamos medir aqui, eu vou aproximar esse desenho da tela e eu vou medir essa parte mais estreitinha aqui com a tecla M, para a gente ver, olha, 0,70, ou seja, não tem nem 1 milímetro de espessura esse ponto cheio. Então, quando a gente trabalha com a densidade do ponto, que a gente ainda não está tratando aqui, tá? E trabalha também com a densidade do ponto, que eu ia dizer, a densidade do ponto convencional. E a gente também trabalha com ponto suporte, a gente está colocando ponto suporte, ou seja, permitindo que o desenho tenha mais pontos sem necessidade, porque a área estreitinha, como eu falei, não vai encolher o tecido porque é muito estreita, tá? Então eu recomendaria remover o ponto suporte. Ah, Gixson, mas se eu não remover vai dar problema? Não necessariamente, muito difícil que um ponto suporte vai te trazer problema no bordado. Só que se você pode fazer o bordado com a mesma qualidade, economizando alguns pontos, eu considero isso como relevante, tá? Porque aí a máquina vai terminar o bordado com a mesma qualidade, porém em menor tempo. Principalmente para quem trabalha para a indústria, tempo, quantidade de pontos é diretamente ligado ao preço do produto final, tá? Então, ó, vamos anotar aqui essa quantidade de pontos, 17,164, tá? Eu vou anotar aqui no cantinho, 17,164 é a quantidade de pontos. É claro que agora aumentou a quantidade de pontos que eu coloquei esse objeto aqui com um número, mas eu vou transformar ele em vetor só para a gente ter esse número aqui e ele não atrapalhar. Ali dá uma diferençazinha, é normal por causa da centralização dos pontos, o percurso que a máquina vai percorrer, então dá uma quantidadezinha variável de pontos ali, de 10 pontos aproximadamente, sem problema nenhum. Mas essa aqui é de fato a quantidade de pontos que tem o bordado aqui que você criou, Érica, e ele por enquanto está normal, tá? Com as densidades que você me enviou o arquivo, tudo normal. Densidade 0,34, tá vendo? Em todos os objetos, tá? Com a aplicação de ponto suporte, tudo mais. Agora eu vou começar a tirar um pouco o ponto suporte para você ver que a gente vai aliviar alguns bons pontos do nosso bordado aqui, da sua programação que você fez e me enviou. Então vamos lá, eu vou considerar que eu posso, nesse caso aqui, eu pegar todos os objetos que é estreitinhos,
que a largura do ponto varia ali, a largura mínima, né, o estreitamento mínimo ali do ponto, vai em torno de 1, às vezes até menor que 1, né, igual que a gente viu que é 0,7 milímetros de espessura a coluna. Então, vou selecionar esses objetos aqui, vou selecionar esses aqui também, eu vou tirar até outro view para facilitar aí do seu lado a visualização de quais objetos que eu estou selecionando. Então, vou selecionar esse aqui também. Todos os objetos estreitinhos eu estou selecionando justamente para a gente fazer essa alteração juntos aqui, de tirar o ponto suporte desses objetos. Não vou tirar de todos, tá? Esse aqui eu não vou considerar tirar porque ele tem uma área aqui bem larga do objeto, tá? Então, eu vou manter, mesmo que aqui é estreitinho, porque como eu falei, né, é difícil que nós tenhamos problema ao tirar o ponto suporte. Normalmente isso não causa problema, isso vai causar uma produtividade mais acelerada, porque vai diminuir a quantidade de pontos do bordado, fazendo com que o desenho seja produzido mais rápido pela máquina e também automaticamente tendo menos pontos, ele tende a ficar, além de mais rápido, mais barato para ser produzido também, tá? E tirar o ponto suporte nesses casos, desses objetos pequenos, não vai causar falta o ponto suporte, tá? Em objetos pequenos, estreitos, tá? Cuidado aí. Não pode sair tirando pontos. O Gixson falou que pode tirar ponto de suporte de tudo. Não, definitivamente não pode. Muito pelo contrário, tem alguns objetos aqui que a gente vai considerar até a possibilidade de colocar um ponto de suporte a mais, para travar mais o tecido. Já esses aqui não precisa, porque eles são realmente, de fato, mais estreitinhos, beleza? Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai aqui em ponto de suporte e eu vou desabilitar aqui esse ponto de suporte que foi aplicado. E aí a gente já pode observar só dessa alteração, dessa pequena alteração, de 17.164 pontos, ele caiu consideravelmente para 16.308. Olha só a diferença, tá? Quase 1.000 pontos aí de economia, só tirando ponto de suporte de objetos estreitinhos que, de fato, não vai perder a qualidade quando você for bordar. Mas não vamos considerar que esse valor é um valor final, porque ainda tem algumas alterações que eu vou fazer aqui, então a gente vai ganhar pontos em algum lugar, tirar de outros, então isso vai, no final das contas, é capaz que o desenho fique com a quantidade de pontos mais ou menos igual ao inicial, que é essa daqui. Mas a gente tem que analisar que o princípio, né, o princípio da análise desse desenho foi criar uma versatilidade para essa programação, ou seja, criar algumas configurações, fazer alguns ajustes nessa programação, de modo que ela fique versátil para você bordar em maior número possível de tecidos aí sem danificar o material, tá? Então a primeira dica foi essa, a gente tirar ali, considerar a possibilidade de tirar ponto de suporte, zigue-zague e qualquer outro ponto de suporte de objeto de coluna estreita, tá? Essa foi a primeira dica. A segunda dica que eu anotei aqui foi que a gente pode sim mudar a densidade dos pontos de acordo com a espessura dos objetos. Também anotei isso aqui para a gente fazer juntos, tá? Ou seja, de acordo com a largura do objeto, a gente pode e deve estar considerando variar a densidade do ponto, tá? Esses objetos mais largos aqui, ó, ponto cheio, eu vou colocar aqui enchimento, tá vendo? Você trabalhou com 0,34, beleza, é um número bom, levando em consideração que a largura desse objeto aqui gira em torno de, vamos ver, 6 aproximadamente, é isso aí, 6,6 milímetros de distância a coluna do ponto, tá? Para quem não entendeu ainda, ó, a distância da coluna, né, a largura da coluna é exatamente a distância do ponto, ou seja, o ponto extremo, o qual o ponto cheio vai levar para fazer o ponto A até o ponto B, tá? O deslocamento total do ponto cheio. Então aqui eu tenho quase 7 milímetros de distância. Esse objeto aqui também eu tenho 7,2 milímetros de distância. Então, para esses objetos mais largos, é importante a gente aumentar, sim, a densidade, né? Aumentar a densidade do ponto significa diminuir o espaçamento, ou seja, quanto menor é o valor da densidade do ponto aqui, nesse caso, tá? Ele vai aumentar a densidade, vai deixar o bordado mais pesado, tá? E isso é importante por causa de ser um objeto muito distante, os pontos A e B dentro da coluna ali. Então eu posso diminuir, igual a Erika fez aqui, de maneira sábia, 0,34. Erika, ficou bacana, certamente na hora de bordar vai ficar legal. Só que, quando a gente for bordar isso aqui no material mais maleável, pode ser que 0,34 fique com uma densidade muito grande para alguns materiais. E aí é onde a gente entra fazendo o inverso do que eu fiz na dica anterior. Né? Para objetos mais estreitos, eu tirei o ponto de suporte. Nesses objetos mais largos, eu já considero a gente colocar mais ponto de suporte, ou seja, em vez de colocar apenas um ponto de suporte, ó, e aí a gente vai aumentar consideravelmente de novo aqui, de novo não, a gente vai aumentar, nesse caso, a gente vai aumentar consideravelmente a quantidade de pontos do bordado. Certamente vai superar a quantidade de pontos do desenho original que a Erika nos enviou.
Mas beleza, aqui a ideia não é simplesmente economizar pontos. Quando pode, a gente faz. Mas aqui a gente quer garantir a qualidade e a versatilidade para abordar esse desenho em qualquer material. Então, eu vou selecionar outros objetos aqui para a gente estar colocando um ponto suporte a mais. E aí eu não vou estar selecionando todos os objetos, obviamente, só estou selecionando os objetos que tem uma coluna, né, de ponto mais larga, tá? Não estou medindo todos eles porque visualmente dá para mim no olho e entender quais objetos são mais largos, tá? E eu estou selecionando cada um deles aqui para a gente estar colocando um ponto suporte para reforçar. O tatame aqui eu não vou selecionar, eu selecionei só esses objetos aqui, ó, tá vendo, Érica? Só esses objetos aqui que eu selecionei. E nesses casos, a gente vem aqui em ponto suporte. Eu vi que você colocou o zigue-zague, beleza. Vou marcar aqui por segmento para ele fazer a curva, tá? Se não marcar por segmento, ele fica ruim. E aqui embaixo, eu vou ativar um segundo ponto suporte e também vou colocar um ponto suporte zigue-zague. Quando eu fizer aqui o redesenhar devagar, você vai ver que ele vai ter 2 pontos suporte. Não vou nem refazer o redesenhar devagar, não. Eu vou voltar na mão aqui, ó. E agora eu vou começar a fazer a aplicação dos pontos. Ó. Começando por esse objeto aqui em cima, já vou aproximar e vou clicar com o botão direito aqui para ele ir avançando alguns pontos. Ó. Ele vai fazer o zigue-zague. E já fez o zigue-zague de novo, tá vendo? Fez o primeiro ponto suporte, fez o segundo ponto suporte e agora ele aplica os pontos. Tá? Essa é uma maneira de você aplicar 2 pontos suporte no desenho. Uma outra maneira que a gente também pode fazer, eu vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer algumas alterações. Espera aí que eu voltei demais. Beleza. Tá. Agora eu posso fazer de novo aqui, ó. Vou fazer de uma outra forma, tá? Bom, e agora eu vou fazer uma seleção dos objetos, dos mesmos objetos aqui, tá? Para eu fazer de uma outra forma. A mesma aplicação, tá? Um ponto suporte também, aumentar a quantidade de ponto suporte para esses objetos mais largos em ponto cheio aqui. Porém, utilizando um recurso que inclusive eu considero, tá? Melhor do que esse que eu acabei de mostrar. Vou selecionar todos os objetos aqui e aí te mostrando vai ficar mais fácil. Deixa eu selecionar aqui todos eles. Ó, todos os objetos que eu quero aplicar, tá? Esse ponto suporte mais reforçado. São apenas esses objetos aqui que eu quero trabalhar nesse caso. E aí, ao invés de eu ativar, igual eu fiz anteriormente, ativar o primeiro ponto suporte, ativar o segundo suporte, colocar zigue-zague em ambos, eu posso ativar somente um, igual você já havia feito, só que aqui dentro, em vez de escolher, né, o ponto suporte zigue-zague, eu posso estar escolhendo o ponto corrido para a borda, tá? Para ele criar um travamento primeiro pelas laterais do ponto, tá? Porque costuma ser importante, olha. Primeiro ele trava o tecido, ele estrutura o tecido fazendo uma costura em volta de cada objeto, tá? E em segundo, você pode estar trabalhando o ponto suporte zigue-zague aqui, ó. Tá vendo? Ativar o ponto suporte zigue-zague, que ele fica mais reforçado. Em vez de colocar 2 pontos suporte zigue-zague, também dá certo, tá? Mas eu aconselho usar dessa forma aqui. Primeiro ponto suporte, ponto corrido para a borda, né? Ou para a orla, né? Vai de acordo com a tradução do seu software aí, do Wilcom. E o segundo ponto suporte, o zigue-zague, para ele dar um travamento maior. Tá? Faria exatamente isso. Bom, então, Érica, você pôde perceber aqui que a gente ganhou alguns pontos a mais, tá? Só que a gente assim, economizou, na primeira dica a gente economizou alguns pontos tirando o ponto suporte desses objetos aqui, e depois a gente devolveu alguns pontos para o bordado, porque a gente aumentou o travamento do ponto suporte, tá? Mas aí não tem jeito. Se a ideia é melhorar a qualidade, garantir que o bordado vai dar certo na máquina, a gente não pode ficar olhando muito para a quantidade de pontos, tá? A quantidade de pontos é sim um fator decisivo, tá? Para melhorar preço, aumentar a agilidade do bordado na máquina, mas a gente não pode abrir mão dos cuidados para que o desenho tenha qualidade. É claro que, gente, eu fiz o teste ainda com um ponto de suporte só e deu certo na máquina, porque depende de outros fatores, depende de entretelamento, depende do material, depende da própria máquina, regulagem do fio na máquina. Então, o ideal realmente é fazer teste para ver, sem o ponto de suporte, se ele vai conseguir bordar legal, se a qualidade do bordado não vai ser prejudicada. Aqui eu estou trabalhando de um modo geral, né, pelos padrões que a gente tem costume de trabalhar, te dando essas orientações aqui. Então, eu já coloquei aqui o ponto de suporte duplo, né, ponto de suporte duplo nos pontos cheios mais largos, pela orla, né, pela borda no primeiro ponto de suporte, e no segundo ponto de suporte ali eu coloquei o zigue-zague, beleza? Agora vamos voltar para o tema dessa dica 2 aqui, que é a densidade dos pontos, tá? Bom, a densidade dos pontos, igual a gente já viu ali, você trabalhou com 0,34 nos objetos mais largos. Agora, nos objetos mais estreitos, eu considero que a gente pode abrir um pouquinho, né, o espaçamento dos pontos.
Então, da mesma forma que eu indiquei tirar o ponto suporte dos objetos mais estreitos, eu vou também te recomendar que você pode aumentar o espaçamento dos objetos mais estreitos. Haja vista que, quanto menor a largura do objeto, maior tem que ser o espaçamento, ou seja, menos denso, maior o valor de espaçamento em milímetros aqui no espaçamento do ponto cheio dentro da guia de enchimentos, tá? Então, a gente vai selecionar esses objetos todos aqui de novo, tá? Os mesmos, os quais eu já havia selecionado para tirar o ponto suporte. Vou selecionar, poderia ter sido feito inclusive junto, não teria problema, mas como aqui eu estou mostrando de forma separada, vou precisar selecionar esses mesmos objetos de novo, tá? São exatamente esses objetos aqui. Esse aqui ele não entrou naquela hora na conta, beleza. Não, esses objetos aqui foram os objetos que eu selecionei para tirar o ponto suporte e agora a gente vai aumentar o espaçamento deles. Nesse caso aqui, pela largura do objeto, eu considero aqui, você pode trabalhar aqui a partir de 0,45 milímetros de espaçamento. Eu vou até dar um Ctrl Z, vou aproximar uma parte aqui, ó, para você ver como vai ser considerável aqui, ó, 0,45 e vou dar Enter. Quando eu der Enter, olha o espaçamento que ele vai abrir, olha. Tá vendo? Ele deu um espaçamento, aliviou bastante os pontos. Não vai ser o suficiente para ele ficar ralinho. Ah, Gixson, mas eu não gosto de trabalhar com espaçamento alto porque ele vai ficar ralo. Não, aqui não vai ficar ralo. Você pode trabalhar aqui até 0,55 no ponto cheio, que ele não vai ficar tão ralo, tá? É claro que é importante você aumentar esses valores se você for bordar no material mais maleável, material mais leve, né? Igual a malha, por exemplo. Então, considera sim a hipótese de você trabalhar com valores maiores aqui. Eu, inclusive, vou deixar aqui com 0,55, justamente para servir como recomendação você fazer o teste aí e bordar na malha com 0,55. Deixa eu voltar aqui que eu acabei fazendo... Ah, isso aí, 0,55. Tá? Então, objetos menores. Daí, ó, a quantidade de pontos voltou a economizar, ó. E economizou bastante, por sinal. Agora já caiu para 15.974. Antes nós tínhamos 17.164. Então, de um modo geral, nós conseguimos, ainda que colocando ponto de suporte duplo em alguns objetos, a gente conseguiu ganhar aí alguns pontos na programação desse desenho sem perder a qualidade. Muito pelo contrário, dando mais qualidade para o desenho, a gente conseguiu ainda enxugar alguns pontos do desenho. Tá? Então, esse foi o segundo tópico, a segunda dica aqui para esse seu desenho, tá? Bom, então vamos aqui para a terceira dica, tá? Terceira recomendação aqui desse bordado, que foi o seguinte, não foi em todo o desenho, tá? Em alguns objetos aqui, ó, nessa parte aqui principalmente, eu anotei aqui o seguinte, olha, aproximar mais os objetos quando em ponto cheio, tá? Em especial nesse caso aqui, que há uma necessidade do desenho, né? Porque essa parte do objeto, da perninha aqui, né? Da borboleta, perninha não, né? Essa parte aqui da borboleta, não sei o nome disso aqui não. Então, assim, aqui, como faz parte de um mesmo elemento, só você separou, você desenhou separado, não tem problema nenhum. O único cuidado que você tem que ter aqui é deixar os desenhos, os objetos mais próximos possível um do outro, tá? Pode deixar ele, inclusive, tocando um ou outro igual tá aqui, ó. Por quê? Dependendo do grau de encolhimento que a gente encontrar lá no tecido, pode acontecer do resultado final ser algo, tá? Algo próximo a isso aqui, ou seja, ele deslocar os objetos de acordo com o sentido do ângulo do próprio objeto. Por exemplo, esse objeto aqui, ó, que você está vendo aqui, ele vai repuxar nesse sentido, porque é o sentido do ângulo do ponto. Então, se você não caprichar na aproximação dos dois objetos, nesse caso aqui, pode ser que ele desencaixe, tá? Então, a consideração que eu fiz foi exatamente essa nessa terceira fase aqui, tá? Da análise. Mesma coisa essa aqui de baixo, tá vendo? Se você aproximar, você já vê alguns buraquinhos aqui, devido à distância que estão os dois objetos. E aí você pode, com segurança, tá? Sem medo, aproximar os dois objetos aqui, que ele vai garantir que ele fique um objeto tocando o outro e não tenha nenhum buraco aqui entre esses dois objetos. Aqui em cima a gente tem também a mesma situação, só que aqui você já caprichou, você já colocou os objetos bem próximos uns aos outros ali, então não vai acontecer um deslocamento tão grande a ponto, né, de desencaixar os dois objetos. Nessa parte de cá também. E nas outras partes do desenho da borboleta, aqui em cima a gente tem também nessa mesma situação, mas você de maneira sábia também já colocou ele sobrepondo, então beleza, não vai ter problema. No caso aqui da cabeça da borboleta, você fez um objeto conjunto, né, um só objeto, então não tem como separar, beleza, tá certo. É indiferente isso nesse caso aqui. E os demais objetos tá certinho. O desenho ficou bem bom, bem feitinho. Tá show de bola, né?
É claro que tudo é fazendo teste, porque dependendo do material, estou achando que esse 0,74 ele pode ser denso demais. Então, se for bordar na malha, talvez tenha que abrir um pouquinho para 0,38 e tal. Mas eu vou deixar assim, acreditando que vai bordar no material mais rígido, né? Essa é a sua intenção. Então, se você bordar na malha e ficar retorcido, repuxar demais, forçar demais a malha, trabalha valores maiores aqui, tá? Inclusive nos objetos que eu falei mais largos, né? Há alguns minutos atrás eu disse que estava adequado, mas não pensando no material. Mas se for bordar em malha, talvez seja importante manter isso aqui em valores maiores. Mas tudo é uma questão de teste, dependendo da regulagem da máquina, vai dar bom isso aqui também, depende do entretelamento, né? Mas beleza, não vou me preocupar com isso agora também não, tá? Bom, aí eu tenho mais uma quarta dica aqui nesse desenho, que foram as coisas que eu achei assim, que pode melhorar, tá? Tudo isso que você fez não tem defeito, mas são dicas que podem melhorar, né? Virem acrescentar na qualidade final do resultado do seu bordado e também da versatilidade, igual eu falei. Tá? Uma quarta dica aqui que eu considerei foi você melhorar aqui no aspecto, né? Eu achei poucos elementos, tá? Com essa sugestão que eu vou dar aqui agora para te sugerir. Mas, por exemplo, o corpinho da borboleta aqui, ó, você economizou. Economizou não, né? Você colocou um ângulo só de ponto. Eu sugeriria, né, você colocar pelo menos um ângulo a mais. Tá vendo? Você colocou um ângulo horizontal num objeto que ele tem uma formatação que pede pelo menos aí 2 ângulos, tá? Então aqui na parte de baixo, beleza, um ângulo só que eu colocaria pelo menos mais um ângulo fazendo essa torção, acompanhando o movimento aqui do corpo da borboleta, tá? Então para fazer isso a gente vai colocar aqui um ângulo a mais nessa borboleta. Eu vou abrir aqui, ângulos de pontos, e vou colocar aqui nessa posição um ângulozinho a mais para ele dar uma torcida aqui, né, nessa posição, tá vendo? E aí a borboleta tem uma angulação de acordo com o formato do objeto, essa curvatura, respeitando essa curvatura do objeto. Vou dar um Ctrl Z para você ver como estava antes, ó. Estava assim. E agora eu vou avançar aqui, ó, Ctrl Y, para você ver como ele se adaptou melhor ao formato da curva ali do corpinho da borboleta. E nos outros objetos eu percebi que você já trabalhou bem essa questão de ângulo de ponto. Aqui, por exemplo, você separou vários ângulos de ponto. Aqui você poderia até fazer o seguinte aqui, ó, você poderia torcer um pouco mais aqui em cima, tá? Para ele fazer essa curva realmente. E aqui eu já complementaria essa parte aqui, eu encaixaria ele lá em cima para ele ficar um pouco mais, ele tocar ali, dar aquele fechamento, vamos dizer assim, né? Daí quando eu fiz isso, ele mudou um pouco o formato aqui embaixo, então me obrigando a colocar um ponto de suporte, perdão, me obrigando a colocar um ângulo a mais aqui nessa parte, tá vendo? Olha o ângulo, como é que não ficou legal aqui. Aí eu venho aqui e coloco um ângulo a mais para forçar essa parte aqui, fazendo esse ângulo. Tá vendo? Que ele dá um caimento melhor. Vamos ver se, deixa eu dar uma olhada para ver no geral no desenho, se tem mais algum objeto que carece de colocar um ângulo a mais aqui, que não tenha ficado suficiente os que você fez. Me parece que não. Como eu disse no início do vídeo, o bordado ficou muito bem feito, com a angulação certinha. Eu vou até colocar para redesenhar devagar aqui, para quem ainda não assistiu, quem não viu o bordado sendo percorrido, né, o bordado que a Érica criou com muito capricho, tá? Vamos ver aqui. Beleza, essas são as considerações que eu faria para esse bordado, tá, Érica? Como eu disse no início do vídeo, tá de parabéns. A única consideração que eu vou deixar em aberto aqui é realmente a densidade do ponto aqui em 0,34. Fica isso aqui em aberto para você considerar. Se for bordar em malha, considere aumentar esse valor aqui para 0,40, 0,38 e fazer um teste, tá? Vai depender de insumo, vai depender de entretelamento, vai depender de agulha, regulagem de tensão de fio na máquina, né? Que é importante. Mas eu considero que 0,34 é um valor bom, porque tem realmente bastante corpo. Se o tecido suportar, ou se você estruturar bem o tecido e ele suportar essa carga de ponto, vai ficar um bordado denso, bonito, tá? Com bastante volume. Mas fica essa ressalva aí de que possivelmente você vai ter que aumentar esse espaçamento. Bom, beleza, então vamos, quem ainda não viu, né, esse bordado, vamos dar um zoom total aqui nele, né? E vamos considerar, né, Érica, que ele está pronto, né? E a gente conseguiu ainda economizar pontos. Olha, não mudei o tamanho do bordado, ele estava inicialmente com 17.164 pontos. Depois desses ajustes, né, ele veio para 16.000, ou seja, mais de 1.000 pontos aí de economia, né? Para quem paga aí por produção, o bordado teria uma economia e uma agilidade maior na máquina, tá? E ainda assim que a gente não considerou a hipótese de... aliás, eu considerei a hipótese de mudar a densidade aqui de 0,34 para maior, né?
valor maior, com uma densidade menor, que seria 0,38, 0,40, que vai fazer com que ele economize ainda mais pontos. Mas eu vou deixar isso aqui em aberto, igual eu já falei, justamente para você fazer um teste, porque pode ser que assim fique bom. Se não ficar, aí é caso realmente de você selecionar esses objetos maiores e aumentar o espaçamento aqui, ou seja, diminuir a densidade, tá? Deixar mais espaçado para o bordado ficar mais leve se for bordar em materiais mais sensíveis, tá? Beleza, vamos aqui dar um Shift R, vamos redesenhar o objeto aqui, colocar o Wilcon para redesenhar, para a gente analisar como a Érica construiu esse bordado, né? O caminho, a lógica de programação que ela usou, bacana, não teve corte de fio ali, olha só o cuidado que a Érica teve ao criar esse desenho, fazendo uma ramificação totalmente automatizada não, né? Totalmente manual, né, Érica? De forma bem inteligente, igual a gente mostra lá no curso. Fez os objetos tocando um ao outro ali, ou seja, ele entra e sai dos objetos sem precisar cortar fio. Mesma coisa acontece nesse aqui, ó, tá vendo? Aproveitou um caminho inteligente ali, fez um objeto que estava do lado e agora já fez o terceiro objeto no meio, já partiu para a asinha ali, fazendo ponto cheio também. Ó, os objetos todos tocando uns aos outros para não precisar de criar corte desnecessário de fio na máquina. Muito bom, Érica, ficou bastante bem produzido, né? Programação de bordado é isso, né? É ter o cuidado realmente de programar o bordado, ou seja, dizer para a máquina onde você quer que a máquina execute o bordado de maneira que você não vai ter desperdício de tempo, né? Criando um monte de salto, um monte de corte, como alguns bordados de má qualidade que a gente vê por aí. Então você teve esse cuidado. E aqui está finalizando a parte da borboleta rosa, fez a anteninha ali, olha, não teve nenhum corte até agora. Fez o corpinho, obrigatoriamente agora deu alguns cortes para fazer aquelas bolinhas ali que estão separadas do resto da borboleta. Agora está fazendo aquela parte verde ali, que é o acabamentozinho daquele detalhe. Vamos acelerar um pouquinho mais aqui o vídeo. Fez a outra partezinha, fez a partezinha lá de cima. Agora fez as folhinhas também com o mesmo princípio, tá? Com isso o desenho ficou bastante versátil, quase não tem corte o desenho, né? Vou até tirar aqui o True View, que a gente pode observar, ó, tem pouquíssimos cortes, tá vendo? Ó, o desenho tá quase não tem corte. Aonde tem corte é porque realmente o desenho, os objetos estão distantes o suficiente uns dos outros e que pede realmente um corte, porque senão fica cheio de linhas saltando, né? Longe demais. Então, no mais, o desenho está bem otimizado, vai ficar bem bom de bordar isso aqui, Érica. Eu acredito que se você ainda não bordou, faça um teste, porque você vai gostar do resultado. Considere ainda fazer o teste do jeito que estava originalmente, tá? E depois, seguindo as orientações que eu fiz aqui nesse vídeo, você faz essas alterações e borda de novo para você comparar os resultados, tá? E aí é isso, o desenho ficou bem bom. Eu gostei bastante. A Érica que está aí nem na metade do curso, né, Érica? E já deu aí um resultado, já conseguiu criar um bordado aí sozinha, tá? Não ajudei em absolutamente nada, não sei lá com as aulas, né? E já ficou um resultado bacana. Muito bom. Bom, Érica, fiquei orgulhoso demais de ver esse resultado desse bordado. Espero que eu tenha realmente ajudado aí com essas dicas. Considere cada uma delas fazendo teste na máquina para ver qual realmente você vai conseguir validar de acordo com o material qual você vai bordar esse desenho. E eu espero de verdade que eu tenha te ajudado, tá bom? Tudo de bom, fica com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.